contar como foi que eu cheguei até aqui, como é que eu virei uma coach de desenvolvimento pessoal e como que eu comecei esse movimento de falar sobre a minha surdez também. Eu vou falar de uma forma bem resumida, porque foi um processo bem longo. Quando eu morava no Brasil ainda, eu moro aqui em Londres já faz 5 anos. E aí na época, quando eu já estava no final da escola, no ensino médio, né, como falo, estava naquela época de escolher qual faculdade fazer, qual vestibular fazer, sabe? Então, nessa época, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu não sabia que profissão seguir, eu estava completamente perdida. Inclusive, prestei vestibular para várias faculdades, por mais que eu tivesse passado quase todas elas, se não me engano, eu não me sentia realizada. Eu comecei fazendo qualquer uma, mas não estava dando certo. E aí eu comecei a ficar mais perdida ainda, mais rebelde, vamos dizer assim. Eu não sabia o que fazer. Eu estava me sentindo mal. E aí eu acabei fazendo faculdade de administração, né? Porque a administração é uma faculdade bem geral e muito boa para quem não sabe o que fazer, né? Então eu acabei fazendo, me formei em administração e comecei a trabalhar em empresas muito legais, tipo Microsoft, Deloitte, empresa de renome mesmo, mas eu não conseguia ficar muito tempo no mesmo emprego. Eu me sentia sufocada, não estava legal. Mas ainda não sabia pra onde ir. Nada, não sabia nada, eu estava perdida mesmo. Então, sabe quando você vai empurrando com a barriga, vai fazendo o que aparece? Então, eu estava nessa. Aí teve uma época que eu tirei um mês de férias, que eu precisava sair, viajar sozinha mesmo, precisava se esparecer um pouco. E precisava entender o que estava acontecendo, porque eu estava sentindo um vazio muito grande. E também porque na época eu lembro que eu estava sempre tentando me moldar à sociedade. Eu achava que eu tinha que seguir os padrões da sociedade, mas nossa, isso me dava um vazio, uma angústia que eu não conseguia explicar. Na época eu não sabia bem como explicar esse sentimento. Eu não sabia bem de onde veio esse vazio. Aí eu resolvi fazer um mini mochilão pela Europa. Por um mês sozinha, aí depois eu encontrei com uma amiga lá, e a gente viajou juntas e foi muito bom. E, inclusive, eu vim pra Londres também, como uma parte desse mochilão. Enfim, aí eu voltei pro Brasil, continuei com a mesma vida que eu tava tendo antes. Eu tava me sentindo pior ainda, vazio maior ainda. Felizmente, tinha alguma coisa dentro de mim que tava falando, chega! Eu não aguento mais esse sentimento, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí nisso teve um dia que me veio essa intuição assim, matadora, que eu tinha que sair do Brasil, que tinha que me mudar para fora do Brasil. E eu contei essa história de por que eu vim para Londres, e eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem. Enfim. Aí eu contei essa decisão pra minha família toda. Então, nisso, depois de tomar essa decisão, foi uma coisa muito rápida, porque eu sabia que tinha que ser rápido. Que não, se ficasse mais um pouco naquele sentimento de vazio que eu tava, eu ia ter um colapso, eu ia ter um treco. Então eu me mudei rapidinho. Eu fui muito abençoada, dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade. Enfim, aí quando eu cheguei aqui em Londres, tentei abrir uma tapiocaria, porque eu conheci muito brasileiro aqui em Londres. Ele estava sentindo falta de tapioca, era difícil de achar. Então eu entrei nesse processo de tentar abrir uma tapiocaria, comprava pacotes de tapioca para vender e fazia tapioca como evento na casa das pessoas também. Enfim, foi um negócio legal, mas de novo eu não estava me sentindo realizada com isso. Tinha sempre alguma coisa me empacando e alguma coisa que me deixava a coisa rolar,
sabe? Bom, como eu tava gastando mais do que recebendo, eu tive que começar a procurar emprego mesmo. Pra ter o salário, pra poder ficar aqui em Londres, porque eu não queria voltar pro Brasil. Aí eu comecei a procurar emprego, eu comecei a mandar currículo, pedir ajuda pra todo mundo que eu conhecia, pra me indicar se tivesse alguma coisa. Aí no final eu acabei entrando numa empresa muito legal, uma empresa de imóveis para investimento. E eu fiquei na área de marketing. Foi o primeiro emprego, hoje eu gostei de onde eu finalmente senti um pouco esse gostinho de gostar do que faz. Eu tava começando a me sentir melhor, menos vazia, vamos dizer assim. Mas ainda assim tinha alguma coisa martelando na minha cabeça que não era isso. Que eu tinha que ajudar as pessoas de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu não sabia como explicar isso, porque eu sabia que dentro dessa empresa eu aprendi muita coisa valiosa para usar hoje. E realmente foi isso que aconteceu. Enfim, aí eu fiquei nessa empresa 3 anos. Aí, como eu ainda tinha esse sentimento de que tem alguma coisa faltando, alguma coisa que eu não estou enxergando. Mas eu não estava sabendo muito como lidar com isso. Aí eu peguei acho que uma semana de férias e fui para os Estados Unidos visitar minha família. E aí eu aproveitei essa semana para ficar sozinha um pouco, para pensar nisso também. E aí eu lembro muito bem que teve um dia que eu estava sozinha no quarto e eu comecei a conversar com o universo. Eu pedi, por favor, para me dar um sinal, uma clareza, um caminho, alguma coisa, mas eu queria um sinal claro. Não esses sinais que você sabe que é o sinal, mas não entende o significado, sabe? Então eu pedi clareza, conversei, meditei e tudo mais, tá. E aí assim que eu peguei o celular, eu abri o Instagram, a primeira coisa que eu vi no Instagram foi sobre esse curso, sobre essa formação de coach com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Emânia, que é da Marcia. E eu sempre admirei muito ela, da forma dela pensar, a forma dela agir, o trabalho dela, então eu sempre gostei muito da visão dela. Enfim, aí nesse post, pela primeira vez eu não sabia que existia esse curso, que existia essa formação. E isso pra mim foi o sinal. Na hora, meu coração palpitou, eu senti um arrepio muito forte e falei, é isso, é isso. Eu nunca senti tanta certeza na minha vida. Falei, pronto, é isso. Na hora mandei um e-mail, me inscrevi para fazer o curso. E é engraçado porque logo depois que eu tomei essa decisão, que eu realmente fechei com o curso, as coisas começaram a fluir de uma forma tão natural, tão surreal. As coisas aconteciam sem esforço nenhum. Foi muito assim, eu entendi que eu estava finalmente indo no caminho, que eu estava finalmente ouvindo minha intuição, que eu estava finalmente entendendo como era falar com o meu eu superior, como era falar comigo mesma aqui dentro, como era ouvir meu coração. Eu cogitei no começo continuar na empresa, em paralelo, investir nessa nova profissão. Mas depois, eu tentei isso no começo até. Eu fiz isso, eu não pedi demissão até que eu tivesse total certeza, me sentindo deixar tudo planejado, seja em tempo, financeiramente falando também. Aí voltei para Londres, dos Estados Unidos, conversei com os com isso, colocar tudo na mesa, sabe, para ter minha clareza e não tomar uma decisão assim por impulso. Para fazer esse curso, eu tinha que ou pedir férias longas, não pagas pela empresa, ou pedir demissão. E eu fiquei meses e meses pensando, será que eu peço demissão agora, será que eu peço depois?
mas enquanto eu fui pensando, eu fui ao mesmo tempo me programando para isso, seja financeiramente falando, seja de certeza no caminho. Então, na verdade, não dá pra ter certeza, né, de alguma coisa, a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer. Mas aqui dentro, eu sabia que eu tinha que ir nesse caminho. Eu sabia que eu tinha que arriscar. Então, depois de meses pensando nisso, sendo que o curso já estava fechado de qualquer forma, eu pedi demissão do trabalho. Eu dei o aviso prévio de 2 meses. Eu saí da empresa final de julho. Na semana seguinte já fui pro Brasil já para fazer o curso. E foi um curso bem intenso. Eu sabia que eu estava no caminho certo. Finalmente senti esse preenchimento, sabe? Eu não estava mais sentindo vazio. E aí, bom, aí eu fiz o curso, me formei. Tive que fazer uma espécie de TCC também. Tudo isso foi um curso bem puxado, bem intenso. E logo em seguida, voltei de novo para os Estados Unidos para visitar minha família antes de começar todo esse processo da nova profissão. Então, fiquei uma semana lá, aí eu voltei, aí não parei mais, eu comecei a estudar muito, comecei a experienciar, testar, atender pessoas de graça para pegar o jeito. Comecei a ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso e, ao mesmo tempo, entrar cada vez mais fundo no meu próprio autoconhecimento, no meu próprio desenvolvimento pessoal. Porque, como eu sempre falo para vocês, eu nunca passo para frente sem experienciar primeiro em mim mesma, tá? Foi assim que eu virei coach de autoconhecimento. E também uma parte importante desse processo todo foi finalmente falar sobre a minha surdez de uma forma aberta. E sair 100% do armário da surdez, sabe? Fazer vídeo para contar sobre isso. De começar realmente a luta para ter mais acessibilidade. E, enfim, bem resumindo, essa foi a história. E se você quiser conversar comigo sobre os meus atendimentos ou só entender melhor como funciona, é só entrar em contato comigo, que eu tenho o prazer de conversar com você, tá bom? Muito obrigada.